Olá, pessoal! Hoje nós falaremos sobre continuidade de funções vetoriais. Comecemos com a definição. Seja f uma função vetorial de I em Rn e t0 um número real pertencente a I. Lembrando que I é um intervalo da reta, tá? Dizemos que f é contínuo em t0 se o limite da função f de t quando t tende a t0 for igual a f de t0, ou seja, o limite da função f de t quando t tende a t0 existe, é igual a f de t0 e f está definido em t0, tá certo? Então, vamos ter a continuidade de f em t0 se essas três coisas acontecerem, tá? Bom, como consequência da definição, nós temos aqui a proposição 1, que diz o seguinte, que uma função vetorial f de I em Rn, ou seja, tem n coordenadas, né, f1 de t, f2 de t, fn de t, é contínua em t0, pertencente ao domínio dela, se e somente se as funções coordenadas de f também forem contínuas em t0. Então, se eu quero saber se minha função vetorial é contínua, basta que eu verifique se as funções coordenadas delas são contínuas naquele ponto, e aí, se forem, então minha função f também vai ser contínua naquele número, ok? Uma consequência também é que se eu digo que uma função f de I em Rn é contínua, estou dizendo que ela é contínua em todo ponto do domínio, tá certo? Primeiro exemplo, eu tenho aqui a função f, que a regra dela é mandar t na tripla cosseno de t menos 3 seno de t, 7, e quero saber se ela é contínua no t igual a π, certo? Vamos lá. Analisando as funções coordenadas de f, eu preciso saber se cada uma das funções coordenadas são contínuas em π. Mas olha, a função cosseno, função trigonométrica cosseno de t, a função seno de t, todas elas são contínuas em R, em particular são contínuas em π. Funções constantes também são contínuas em toda a reta, então, em particular, são contínuas em π também. Então, cada uma das funções coordenadas de f são contínuas em π, então eu posso afirmar que f também é contínua em π. Se ela é contínua em π, eu consigo calcular o limite da função f de t quando t tende a π. E sei que o resultado vai ser quem? F de π, tá certo? Só trocar t por π. Mas, indo devagarzinho, né, a gente pode calcular o limite de f de t, né? Vai ser igual a tripla calculando o limite de cada função coordenada da função f naquele ponto, né? Então, quem é o limite da função coordenada cosseno de t quando t tende a π? Cosseno de π. Quem é cosseno de π? Menos 1. Quem é o limite de menos 3 seno de t quando t tende a π? Seno de π a gente sabe que é 0. 0 vezes menos 3, 0. Limite de função constante é a própria constante. Então, o limite da função f de t, essa daqui, quando t tende a π, existe, e é igual a tripla menos 1, 0, 7, que é exatamente o valor da função no ponto t igual a π, tá certo? A segunda função, a função g de t, é uma função definida por partes, e eu quero verificar se ela é contínua no t igual a 0. Observe que ela tem dois comportamentos. Quando t é igual a 0, ela vale essa função aqui de baixo, né? Que eu posso escrever em outras palavras, como sendo a tripla menos 3, menos 1, 2. Quando t é diferente de 0, a função g de t é quem? É elevada a t, t tangente de t. Então, para verificar se g é contínua em t igual a 0, eu faço o quê? Vou calcular o limite, né? Vou verificar se as funções coordenadas são contínuas, né? Nesse ponto, se forem, aí a função g também vai ser contínua nesse ponto, certo? Vamos calcular cada função coordenadas, uma a uma, tá certo? Só que eu já percebo que quando eu vou calcular a primeira função coordenada, que é a primeira função coordenada de g, observe que no limite eu não olho o que está acontecendo naquele ponto, no t igual a 0, eu olho o que está acontecendo em volta dele. Então, a função que eu vou considerar no limite vai ser essa função aqui de cima, certo? Porque é quando t é diferente de 0, certo? Então, quem vai ser o limite da função g1 de t, quando t tende a 0? Vai ser o limite da função coordenada 1 de g nessa função de cima, ou seja, limite de e elevado a t quando t tende a 0. Função exponencial, quando t tende a 0, é elevado a 0, que é 1. Só que eu já percebo que quando eu vou calcular a função g, a função coordenada g1, no 0,
o resultado é diferente, dá menos 3, porque a gente sabe que no zero, a função coordenada g, g1, né, aplicada no zero é quem? A primeira coordenada da função g, que é menos 3, ou seja, 1 é diferente de menos 3, então eu não tenho o limite da primeira função coordenada de g sendo igual a g, a primeira coordenada aplicada naquele ponto. Se eu não tenho isso, ou seja, a função g1 já não é contínua, então já posso afirmar que a função g também não vai ser, porque para ela ser contínua, todas as funções coordenadas deveriam ser contínuas também, t igual a zero, ok? No segundo exemplo, eu tenho aqui o seguinte. Eu quero determinar o conjunto de todos os pontos de continuidade da função vetorial que eu defini aqui por h, certo? Ela manda t na tripla t, raiz de t menos 2 e 3. Ah, aqui tem um errinho, tá, pessoal? Aqui a função coordenada h2 de t é raiz de t menos 2, tá? Porque, veja, a primeira função coordenada é t, a segunda é raiz de t menos 2 e a terceira é 3. Então, a primeira função coordenada, que é h1 de t igual a t, eu sei que ela é contínua em toda a reta porque é função polinomial. Então, guarda aí. A função h2 de t, ela é raiz de t menos 2. A função raiz de t, a gente sabe que ela é contínua onde? No seu domínio, que é para todo t maior ou igual que zero. Só que aqui é raiz de t menos 2. Então, eu preciso o quê? Eu preciso que t menos 2 seja maior ou igual que zero. Mas isso é equivalente a t ser maior ou igual que 2. Então, a função coordenada h2 de t, ela é contínua no intervalo fechado de 2 até mais infinito. A função h3 de t é a função constante igual a 3. Ela é contínua em toda reta. Então, em quais pontos a função vetorial h de t vai ser contínua? Na interseção dos domínios, né, das funções coordenadas, de onde elas são contínuas. Ou seja, quando eu faço a interseção de R com o intervalo fechado de 2 até mais infinito, então eu tenho a interseção como sendo justamente esse intervalo de 2, fechado em 2 até mais infinito, e, portanto, a função vetorial h é contínua neste intervalo. Ok, pessoal? Espero que tenham gostado. Até a próxima aula.